E na Quinta-feira Santa, então, como eu falei, nós fazemos memória do lava-pés e da instituição da Eucaristia, né, que são os temas que eu vou tratar aqui. E é interessante porque no Evangelho de São João, que é o único evangelho onde se narra o lava-pés, né? Nos outros 3 evangelhos conta-se da ceia, mas somente em relação à parte, né, do momento em que Cristo realmente comeu com seus apóstolos e que fez ali a instituição da Eucaristia, né? O lava-pés está inserido somente no Evangelho de São João. E ele está lá no capítulo 13, né? O capítulo 13, então, de São João, é onde começa a narrativa do lava-pés e depois se segue cronologicamente toda a paixão e morte e ressurreição do Senhor, né? Então, é o final mesmo do Evangelho de São João. São os últimos capítulos aí do Evangelho de São João que narra com bastante riqueza de detalhes esses últimos momentos da vida de Cristo, né? E esse capítulo 13, então, começa com um versículo muito bonito, que São João diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. Em outras traduções, nós vamos ver amou-os até o fim. Então, São João abre a narrativa desse grande momento da vida de Cristo com uma afirmação muito bela, né? Que Cristo amou-os até o fim. Então, quer dizer que ali tudo que vai ser narrado a partir desse momento está fazendo parte daquilo que Cristo, da obra, né, que Cristo quer realizar, né? Da obra que ele vai levar realmente até o fim, até as últimas consequências, para derramar o seu amor e nos trazer a redenção. E aí, então, né, conta-se então que Cristo volta para Jerusalém, porque afinal de contas é bom que a gente lembre que por que Jesus vai para Jerusalém no Domingo de Ramos, né? Eu até comentei na reflexão do Domingo de Ramos, um pouquinho atrás, né, que ele vai para Jerusalém e que haviam outras pessoas indo lá celebrar a festa da Páscoa. Então, Cristo estava em Jerusalém com seus apóstolos, porque eles, como observantes da lei judaica, foram também para a celebração da Páscoa. Então, os seus discípulos vão até ele na quinta-feira e perguntam, né, onde queres que preparemos a nossa ceia? E aí, então, Cristo dá as instruções aonde que eles têm que procurar a pessoa que vai ceder o lugar para que eles façam, então, essa ceia. E os apóstolos encontram então, essa sala, preparam tudo, e ali eles se reúnem, né? Cristo e os 12. Lembrando que aqui Judas já havia feito o combinado com os fariseus, já havia recebido dinheiro, mas ele ainda estava entre os 12, entre os discípulos do Senhor. E aí, então, eles estão lá nessa sala e Cristo levanta-se e faz um gesto inusitado. Ele pega ali a bacia, todos os objetos e começa então a lavar os pés dos seus discípulos. E o que tem de bonito, simbólico nesse gesto então de Nosso Senhor? Bem, comumente a gente costuma ouvir o quê? Que foi um gesto que a principal coisa que envolve esse gesto de Cristo, né, que é o principal ensinamento que nós retiramos desse gesto de Cristo, é a humildade. E não está errado. De fato, ali Cristo nos dá um exemplo máximo de humildade, realmente. Mas nós precisamos entender o que é que Cristo queria com esse gesto. Né? O que ele queria fazer? Qual que era a sua intenção? Onde que ele queria chegar? O que ele queria realizar? Acho que é a melhor palavra, né? O que Cristo queria realizar com o gesto de lavar os pés dos apóstolos? E aí pense só, né? Vamos nos imaginar nós na cena. Você está ceando ali, fazendo uma refeição com uma pessoa que você admira muito, né? Com uma pessoa que você tem como um mestre. E aí, no meio dessa refeição, esse mestre, esse que você admira, esse que você está seguindo, ele simplesmente, né, se abaixa e começa a fazer aquela função que era a função própria dos escravos, função própria daqueles que estavam
numa camada social mais baixa da sociedade e começa a lavar os pés. Possivelmente, o primeiro sentimento que nós teríamos é de um certo constrangimento, né? Como alguém que é muito maior do que eu se abaixa para lavar os meus pés, né? Pensando que os pés é a parte do nosso corpo que fica mais perto do chão, ou seja, o pé é onde é a parte do nosso corpo que possivelmente mais tem contato com a sujeira, com aquilo que é impuro. Então, o que é que Cristo queria realizar lavando os pés dos seus discípulos? Ele queria a purificação. Ele queria realizar um gesto de purificação. E isso é muito importante nós compreendermos. Porque às vezes é um detalhe que parece simples, mas que passa muito batido, né? Cristo queria de fato purificar, né, os seus e continua a realizar esse ato até hoje em nós, e a gente vai entender daqui a pouco de que forma que ele faz isso hoje em cada um de nós. Mas o ponto é, né, ele vai, através da sua humildade, ele vai nos trazer purificação. E a primeira coisa que ele nos purifica, quando ele realiza esse gesto, né, a primeira coisa que ele purifica os apóstolos, quando ele realiza esse gesto diante deles, é a purificação da sua soberba. Porque realmente a sua soberba, todo o nosso orgulho vai ao chão quando nós somos constrangidos pelo amor de alguém, né? Por alguém que nos serve, por alguém que se coloca diante de nós, sem que nós peçamos, né, gratuitamente, alguém se coloca diante de nós e nos serve e nos lava. Então, Cristo, em primeiro lugar, né, nos purifica da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa grandeza, da grandeza que nós achamos que temos. E aí, então, ele faz este gesto de purificação. E ele purifica-nos com o quê? Né? O que é que purifica-nos? O amor dele. Aquela água é como se fosse o amor de Cristo sendo derramado realmente para nos purificar. E é bonito que, nesse gesto do lava-pés, fica explícito também, já é uma prefiguração também daquilo que Cristo viria fazer na cruz. Porque a maneira como ele dispõe todos os atos que ele vai fazer, e é muito interessante que a gente preste atenção nisso na missa, na missa de lava-pés. Porque, por exemplo, na missa de lava-pés, o padre, na hora de fazer o rito, não lava, não sai do altar para tirar as suas vestes, por exemplo, porque ele realmente está representando exatamente aquilo que Cristo fez. Então, o que é que o Evangelho diz, né? Como que foi, então, os atos que Cristo fez na hora do lava-pés? Então, vai dizer assim, lá no versículo 4 do capítulo 13 de João, levantou-se da mesa, depôs as vestes. Ou seja, o que significa esse depôs as vestes? Cristo se depõe da sua realeza para se abaixar diante do ser humano indigno. Então, ele tira ali a sua túnica para se abaixar diante de um ser humano indigno. Pegou uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, amarrou na cintura. Depois, lançou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, é isto, esse gesto de purificação contém, né, mostra o que é que Cristo faz com todos nós, o que é que Cristo fez ao morrer na cruz por nós. É um Deus que desce, né, se despe da sua realeza, se despe da sua divindade, se faz homem, se faz como um de nós, se abaixa diante de nós, se humilha, porque é isso que Cristo fez na cruz, ele se deixou ser humilhado em toda a sua crucificação. Então ele se humilha, se despe, se abaixa e nos lava com o seu amor. Então, o gesto do lava-pés tem toda uma profundidade. Não é só Cristo querendo nos ensinar a humildade, é também, né? Mas é esse desejo de purificar. E por que é que Cristo quer nos purificar? Nos purificar? Aí entra um outro ponto-chave para nós entendermos esse rito tão bonito. Em todas as religiões, existe algo ali, um ponto, em todas as religiões cristãs, possivelmente,
existe um ponto em comum para fazer parte, então, da comunhão com Deus. Então, todo aquele, né, que dentro de uma religião quer se unir a Deus, deseja se unir a Deus, precisa estar puro. Né? Então, por que a purificação? Porque Cristo, ao nos purificar, quer nos dar a oportunidade de nos unirmos realmente a Deus, de nos unirmos profundamente com Deus. Não há como unir-se a Deus, não há como ser um só com Deus sem a purificação. E é por isso que Cristo faz esse gesto. Né? E aí, ao final do lava-pés, ele diz assim: dei-vos o exemplo para que também o façais. Aí vem o ensinamento de Cristo da humildade. Mas não é só a humildade que Cristo está ensinando que nós façamos. À medida que nós somos purificados e, estando puros, nós nos unimos com Deus, nós nos tornamos como Ele. Então, as nossas ações, todas as nossas ações, se tornam semelhantes às ações dele, não só na humildade, mas em tudo. Então, a purificação, a nossa purificação, né, a purificação que Cristo faz dos apóstolos, era necessário para que eles estivessem realmente em comunhão com Ele. E estando em comunhão com Ele, né, sendo um só com Ele, eles poderiam agir como Ele, fazer como Ele, né, ser como Ele era no mundo. Então é muito bonito e muito profundo esse gesto dos lava-pés. Só que no meio desse momento do lava-pés, acontece um fato muito interessante, com um personagem que até então nós não havíamos refletido, mas que também é um personagem bastante importante em toda a história, em toda a narrativa da paixão, que é o personagem de Pedro. E Pedro é uma das figuras mais curiosas também. Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito da história de São Pedro. Por quê? Porque Pedro, em toda a vida pública de Jesus, em todo o tempo que ele conviveu com Jesus e depois da sua ressurreição, Pedro passa por um processo muito bonito de transformação. Porque quem era Pedro no tempo da vida pública, no tempo que ele viveu com Jesus? Pedro era um homem muito difícil, era um homem que questionava tudo. Então, se a gente for olhar todos os diversos relatos que tem ao longo dos evangelhos, dos ensinamentos de Cristo, Pedro, eles questionavam muitas vezes o Senhor. Então, naquele episódio muito célebre, muito importante, né, que Pedro faz a sua profissão de fé, que Cristo pergunta, nem vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro fala, né, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, Pedro sabia que ele era o Messias. Mas aí, em seguida, Jesus anuncia, então, que esse Cristo, né, que esse Filho do Homem há de sofrer, há de passar pela cruz, pela morte. E Pedro começa a brigar com Jesus, falando já se viu, né, como se ele dissesse, um Deus que vai passar pela cruz, que vai passar pela morte, né? Para de falar essas coisas, Senhor. Então, Pedro era muito questionador. Pedro tinha uma dificuldade de aceitar, de ouvir aquilo que Jesus, sendo Deus, estava ensinando. E na ceia não é diferente. Então, a hora que chega a vez de Pedro ser lavado, Pedro fala assim: não, não, de jeito nenhum, não vai lavar os meus pés, né? Como que o meu mestre vai lavar os meus pés? E aí então Cristo fala: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Porque o que Cristo estava querendo dizer? É necessário que você seja purificado para que, estando puro, eu possa me unir a você. Era isso que Cristo estava querendo dizer para Pedro. Mas Pedro ainda tinha uma dificuldade muito imensa. Então é bonito todo esse processo de conversão que Pedro vai tendo, porque Pedro tinha uma arrogância tão grande, né? Tinha uma petulância tão grande ainda, ele precisava ainda tanto ter o seu coração moldado pela graça, e ele faz também que ele torna-se um dos piores personagens da paixão, porque ele também traz Jesus, o negando 3 vezes. Então Pedro ainda precisava, né, crescer na humildade, mas precisava crescer na graça, ele precisava realmente ter um encontro verdadeiro com Cristo. E até o Papa, né, vai dizer que em ambos os diálogos, né, tanto naquele que Pedro repreende Jesus quando Jesus fala que vai morrer na cruz, tanto nesse do lava-pés, trata-se fundamentalmente da mesma coisa. Não prescrever a Deus aquilo que ele deve fazer, mas a aprender a aceitá-lo como se nos manifesta.
não querer elevar-se a si mesmo à altura de Deus, mas na humildade do serviço, pouco a pouco, ser plasmado segundo a verdadeira imagem de Deus. Então Pedro ainda precisava aprender a não prescrever a Deus o que era necessário fazer, né? Ele precisava aprender a deixar-se ser moldado por Deus. E aí então Cristo então fala que ele não teria parte se não lavasse os pés, e aí ele responde: não, não, Senhor, então tudo bem, mas então não lava os pés, lava também a mão e a cabeça. No primeiro ele não queria nada, né? Não queria que lavasse os pés. Aí a hora que Jesus falou que teria parte com ele, né, que se tornaria um com ele, falou: não, então eu quero mais, eu quero as mãos e a cabeça também. E aí Cristo responde, né, quem já tomou banho não precisa de purificação, mas somente é, vós estáis puros, né? Mas era preciso que Cristo fizesse o gesto ainda assim do lava-pés. E o que será que Jesus, então, está querendo dizer com isso? Então, porque aqui ele coloca dois tipos de purificação. Ele coloca, então, o banho completo, que ele fala, vós não precisais, né? Vós já estáis limpos, vocês já tomaram banho, vocês não precisam desse banho agora. Então, Cristo mostra que existe um banho completo e existe este banho, então, somente dos pés, somente se lavar os pés. E por que Cristo, então, fala que eles precisavam de um, só de um, e não do outro? Por que eles precisavam só do lava-pés e não desse banho completo? Aí o Papa Bento vai muito bem explicar. O banho completo, Cristo está fazendo referência ao batismo. Então, os discípulos, os apóstolos, eles já tinham se convertido a Cristo, eles já acreditavam no Cristo, né? Assim como nós, todos nós, ainda crianças ou até mesmo adultos, mas já recebemos o batismo, já fomos incorporados a esta família, a esse corpo de Cristo. Mas o batismo apaga a nossa mancha original. Porém, a nossa mancha original deixa marcas, deixa más inclinações, deixa nossas tendências aos vícios, aos pecados. E por isso, ao longo de toda a nossa vida, nós precisamos continuamente reparar, nós precisamos continuamente lavar os nossos pés daquelas impurezas que restaram do banho completo, do nosso batismo. E aí, então, ao fazer a referência ao lava-pés, Cristo está fazendo a referência ao sacramento da confissão. E aqui entra, então, por que o simbolismo da questão da purificação no lava-pés, né? O Papa vai dizer assim: na confissão, o Senhor lava sempre de novo os nossos pés sujos e prepara-nos para a comunhão convival com Ele. Então, a cada confissão, é como se Cristo se abaixasse outra vez aos nossos pés, nos lavasse, para que nós, estando puros, possamos nos unir inteiramente com Ele. E olha que bonito, né, pensar isso da confissão, porque a confissão tem aquela frase belíssima: a confissão é um tribunal onde nós entramos e nos assumimos culpados e saímos inocentes. É o único tribunal onde isso acontece. Olha que coisa mais linda, né? De fato, se nós pensarmos, olha que belo, a confissão é o lugar onde nós entramos, assumimos para Deus que nós o ofendemos, que nós erramos contra Ele, que nós fizemos o mal, que ofendemos o seu coração, e ainda assim, olha o tamanho do amor de Deus, e ainda assim, mesmo nós assumindo todas as nossas culpas nesse tribunal, Ele se abaixa e lava os nossos pés mais uma vez. Então, que belíssimo esse rito, né, esses simbolismos contidos no lava-pés, que nós vamos celebrar, então, dentro desse mistério dos últimos momentos da vida de Cristo. E Santo Tomás, ele dá uma explicação ainda mais interessante. Ele divide o nosso corpo para explicar como que é a nossa alma, né? Ele faz uma analogia. Então, ele vai explicar o quê? Que nossa alma tem três partes. A primeira parte é como se fosse a nossa cabeça, ou seja, corresponde à nossa razão superior. O que isso quer dizer? A capacidade que nós temos a potência que a gente tem para nos inclinarmos a Deus, para buscar a Deus.
A segunda parte da nossa alma, ele compara que é como se fossem as nossas mãos, que é a nossa força, a nossa capacidade de fazer boas ações. E a terceira parte da nossa alma, ele vai dizer que é como se fossem os nossos pés, que é a nossa capacidade, que é a nossa tendência a, a nos deixar levar pelos nossos sentidos, pelos nossos desejos, pelas nossas sensações. E por que então é que Cristo não lava nem a cabeça, nem as mãos, mas sim lava os pés? Porque a cabeça e as mãos dos apóstolos já estavam em comunhão com ele. Eles já haviam recebido as verdades da fé, eles já haviam ouvido a Cristo falar, eles já sabiam como é que eles precisavam fazer as boas obras. Mas acontece que, assim como nós vemos em Pedro, os pés, né, os desejos, os sentidos, as más inclinações ainda precisavam ser purificadas, ainda precisavam ser limpadas. E é por isso, então, que Cristo lava os pés. Então, o rito do lava-pés não é simplesmente um Jesus de bonzinho socialmente que se abaixa para nos ensinar a ser humildes uns para com os outros. É isto também, mas isto é uma consequência de algo que ele faz antes. Ele purifica-nos para dar espaço para nossa comunhão com Deus. E estando em comunhão com Deus, ou seja, sendo um com Deus, nós agimos como ele age, nós pensamos e sentimos como ele. E aí sim, então, nós somos humildes com os irmãos, nós servimos verdadeiramente os irmãos. Não porque nós temos essa capacidade, mas porque nós começamos a agir como Cristo faria. Então é muito bonito, muito profundo esse rito do lava-pés.